Vamos lá, Sobral. O homem chegou, hein? O homem chegou há poucos minutos aí, chegou nessa tarde lá no aeroporto de Guarulhos, né? Foi recebido, o Crespo. Deve ter chegado naquela elegância, né? Chegou no aeroporto de Guarulhos. Tinha alguns torcedores lá, foram receber ele Em breve, e tal. aeroporto na Praia Grande também. Sim. Não duvido. Com certeza. Do Fera. O lá. Ney Fera. Não duvido. Ney Fera Não, vai sair aqui. Vai sair o- em Guarujá. Na Praia Grande vai demorar um pouquinho, mas o Ney Fera tá desbravando Long Beach. Caramba, velho. Mas ó, meu amigo Rodrigo Agostinho lá de Santos tá dizendo, ó, vai ter um novo terminal de cruzeiros na Praia Grande também. Terminal de cruzeiro, Quebrar estão Santos. fazendo. É Esse é o verdade. objetivo. Ô, Vai Ademir, quebrar Santos. Ademir, tem chance do Ney Fera ser prefeito de Santos? Tem. Não, não. Sério. Mas ele não quer, velho. Você acha que ele vai querer investir nessa, Pô, você acha que ele vai querer ser político, Portugal? Não E sei. outra, o investimento dele tá na Praia Grande, que é uma cidade muito mais próspera que Santos, gente. Bom, Ô, vamos lá. Sobre, aí então é o seguinte, qual que é o plano, né? Ele agora vai ajeitar a casa aí, quinta-feira voltam os jogadores de Porque ele férias. vai chegar, tem lustre em cima da geladeira, né? Porque o São Paulo em campo, no tempo do Zubeldia aí, quando você chegar e falar, mas o que isso E tá ele- fazendo aqui? O que é aquilo? Tem cama na cozinha, né? Tem colchão no banheiro, tem umas coisas bem trocadas ali. Da outra vez que ele morava, se não me engano, era porta com o Abel. Era. A última passagem, vocês devem morar no mesmo lugar, porque é ali na frente. Então, na quinta-feira, ele recebe aí os jogadores que estão de férias e vai ter um belo tempo aí, né? Alguns dias para poder armar o time do São Paulo, ver como ele vai jogar. Ainda o DM ainda segue com bastante gente lá, né? Ainda não está liberado o DM em alguns jogadores, né? E como a gente comentou aqui, já emendando, né, a notícia do São Paulo, o Igor Vinícius foi liberado, né? Tá liberado para se acertar lá com o Santos. Meu Deus. Segue o Matheus Alves, continua aí na negociação, tá em andamento, né? Dizem aí que tá bem adiantado o negócio com o Matheus Alves. E agora, Sombra, tem mais 2 jogadores aí que estão, pelo menos, consulta, aquela coisa. Um deles é o Pablo Maia, que o futebol alemão estaria interessado no Pablo Maia. E o Lucas Ferreira para a Rússia, só que esse aí tá um pouco mais difícil. Parece que os russos não estão muito afim não, de pagar o que o São Paulo quer. Mas talvez o Pablo Maia, que já bateu na trave em outras janelas, talvez dessa vez ele pode sair. Se pintar dinheiro lá pra qualquer jogador, sai. Né? Quem vier. Precisa fazer um Ó, quais, né? Um cash. Né? Não precisa fazer um quais, uns 20 quais. Uns 40 quais. Quais. É muito quais que eles estão precisando. É muito. É isso aí. Amanhã o Crespo vai dar entrevista coletiva, né? Vamos ver o que o Crespo vai poder fazer. E porque fica também aí, olha, você vê, né? Um meio de temporada, né? Onde ele vai ter 2 semanas para treinar a equipe. E sem a certeza de quem fica, sem a certeza de quem pode chegar. Então você começa a treinar e pode ser que você comece a treinar com jogadores que de repente não vão estar lá. Mas eu Por acho exemplo, você vai treinar com o Pablo Maia. Em julho abre a janela, não sei se é 10 de julho abre a janela, o cara pode ir embora. Aí você vai colocar o Matheus Alves, pode ir embora. O Ferreirão lá, o Lucas Ferreira, acabou o jogo, Botafogo classificado, Atlético de Madrid eliminado. E Sombra, o Gregory tomou o 2º cartão amarelo, tá fora, tá? Das oitavas. É bom, hein? Se for, Bom marcador. Se for com nós, na minha opinião, o melhor marcador dos times brasileiros do Mundial é o Gregory. Tá fora do próximo jogo. Cara, ele e o Marlon Freitas se formam ainda os melhores dupla de meio-campos volantes, do Brasil. né? Se completam. Exatamente. Dá inveja, ô Bento, dessa dupla de volantes comparado com a de vocês, que é 2 morde fofo. Quem morde fofo? Quem morde fofo? Morde É só você ver os números do Palmeiras aí na temporada, quantos gols tomou. Ó, os botafoguenses Não pegou ninguém classificados, também. mas ninguém comemorando. Todo mundo sentado ali na arquibancada. Exauridos, Que cara. é... Meio assim, tipo, putz, ó, classificamos, mas ó, não jogamos nada hoje, hein? Mas sabe que já foi, né, gente? Tá com cheirinho. Já foi o quê? Vai dar Quando Palmeiras e bateu meia-noite, Botafogo. Você vai ver. Vai dar se um der confronto Palmeiras e brasileiro. Botafogo é meio a meio, hein? Eu também acho que dá jogo. É pau a pau. aberto, é. Bom, mas voltando ao São Paulo. Então não sabe quem vai estar lá. Mas, ô Sombra, Mas só um tem mais parênteses aí do alguém? São Paulo. Diga. Mas não é bom não estar no Mundial agora? Porque nesse ponto é legal, Claro sabe, que é Lelê? bom não A gente tá não tá no Mundial. preocupado.
A gente tá olhando aqui Claro. esses dois trouxas aí preocupados, um com cara de trouxa e o outro com cara de trouxa, os dois com medo de Não, perder. eu se pudesse, ficava 2 anos sem ver, agora sem ter o São Paulo em competição nenhuma. Mas Esse o pior ponto, é ó, tô que a tranquilo. gente. Precisa Não. congelar o São Paulo, criar uma crioterapia, congelar o São Paulo. Então, a gente tava falando isso, mano, no início do programa, que, nossa, tá uma paz, tá tão bom, os né? três, Sem né? jogo Só do Coringão. congelar- só congelar os mas o três. pior é que é um relacionamento tóxico. Porque a gente, daqui a pouquinho, um pouco mais, a gente ia começar a sentir falta. É. A gente ia querer os jogos de volta. Aí você vai no Morumbi, perde pro Sport Recife da vida, você volta a querer. Aí você 2 termina anos. de novo, aí depois Aí- você volta de Ô, novo. seu Bento, vai começar aquela pergunta que eu fiz, lembra? O que é pior, sair para um europeu ou sair para um time do próprio país? Pode dar, hein? Já falando, é o seguinte, RG, você tem duas situações, né? Assim, o PSG ele é meio assustador, né? Agora, o Botafogo é um confronto nacional. Principalmente Botafogo e Palmeiras. Que né? tem nos últimos tempos aí fazendo jogos, né, de cabeça Tem a cabeça. a rixa, Textor Leila. Exatamente. Sim, Parece que o Textor Opa! vendeu o Crystal Palace por mais de 1 bi, né? Vendeu. 49% ele tinha, só que não apitava nada, porque tinha 49%, então falou, então deixa eu vazar. Se eu não me engano, não é porque também ele tem um outro time que vai pra mesma competição, né? O Lyon, né? Tem o da Lyon França. também. Olympique E ele Lyon, precisa pagar é. as buchas do Lyon lá, porque senão vai. Como aquele vai pra segunda divisão. E Sombra, foi a primeira derrota de um brasileiro pro europeu no Mundial. Tinha sido 2 empates e 2 vitórias. Agora a primeira derrota de um sul-americano, né? Ou seja, quando Pro- começa a time valer, europeu. os caras começam a rodar. Mas, ô Sombra, do que você tá comentando quem ele vai encontrar, são só esses três, né? Que Quem? assim, o Igor Vinícius já foi. Bento. Igor Mas- Vinícius, acho que sim. Né? Aí você tem lá o Pablo Maia e o Matheus Alves. Você acha que. Ah, e o Ferreirão. E sem... Ô, Bento, o negócio é o seguinte. Eu não duvido que pinte ofertas pra outros jogadores. E, ó, os caras queimam quem puder ali. Se pintar dinheiro, vai. Se pintar dinheiro, vai, bem. É, porque precisa, né, velho? Não tem pra onde correr. Você imagina Não que tem nós jeito. estamos... Imagina como era lá o Palmeiras na época do Paulo Nobre. Eu sei. É igual, é igual. Não tem jeito, cara. Não vende pelo que vale, vende pelo que precisa, né? Exatamente. E às vezes o torcedor entende até que vale mais do que oferecem. E às vezes é uma questão de meio termo, né? Não, é que se você tá aqui, nem, por exemplo, você pode se tentar a situação que tá o Palmeiras, você pode se dar o luxo de barganhar 5 milhões de euros, 6 claro. milhões. Não é o caso do São Paulo nesse Ué, momento. o Matheus Alves. Nem do que- Santos. O Matheus Alves, que estão falando em 6 milhões de euros, ele tava sendo. Tinha uma oferta de 8. Aí, o que eu fiquei sabendo de uma pessoa que tá lá no burburinho do negócio, falou o seguinte pra mim, ó, se chegarem com 10, leva. Eu falei sobre isso aqui. Falou. Agora, com 6, então negociar com o São Paulo é o E seguinte, ó, tá aqui 90%? 8. Não, quero 10. Toma 6. Vendido. 6 por 90% ou ainda fica com 25 o São Paulo? É o leilão às avessas, cara. Ainda quantos porcentagens ficam? O São Paulo tem 90% do atleta, não é isso? 85. E aí ficaria com alguma beirada ou vai 100%? Não há confirmação. O que diz que é Tá no negócio aí, tá no negócio. Estão É que tentando aí. O São Paulo quer estaria ficar. tentando um percentual de mais-valia. O que seria? Isso. Vamos supor. São Paulo Sim. vende por 6 milhões. Vamos supor que o São Paulo fique com 20% de mais-valia. Amanhã eles negociam lá e, ó, venderam por 20 milhões de euros um jogador que pagaram 6. O São Paulo ganha 20% e o de 14, que é a diferença. Daria 2 milhões e 800 mil euros.